Governo de coligação liderado por Pedro Sánchez toma posse. Socialistas passam 5 ministérios para as mãos do Sumar. A Comissão Europeia vai retomar a ajuda ao desenvolvimento para a Palestina depois de análise que não detectou desvios para organizações terroristas. Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg apela ao fim das tensões entre a Sérvia e o Kosovo. Após 4 meses de impasse político, Espanha tem oficialmente um novo governo. O executivo da coligação, liderado pelo socialista Pedro Sánchez, tomou posse esta terça-feira. Os 22 ministros, com as mulheres em maioria, foram recebidos pelo rei Filipe VI para oficializar a entrada em funções. Entre as 4 vice-presidentes escolhidas por Sánchez estão as ministras da Economia, da Transição Ecológica, do Trabalho e das Finanças. Além do trabalho, a plataforma de esquerda Sumar, encabeçada por Yolanda Díaz, ganha mais 4 ministérios: Cultura, Saúde, Direitos Sociais e a nova pasta da Juventude e da Infância. A legislatura vai contar ainda com um novo Ministério da Habitação. Do governo anterior transitam 13 caras, mantendo-se nas mesmas mãos pastas consideradas de Estado, como a Defesa, os Negócios Estrangeiros, a Administração Interna, a Economia e as Finanças. Sem maioria absoluta no Parlamento, Sánchez conseguiu viabilizar o novo governo através de acordos com mais 6 partidos nacionalistas e independentistas. Formações com as quais terá também de passar a negociar para ver leis aprovadas. El presidente Sánchez se rodea de su núcleo duro y elige un gabinete de marcado carácter político para afrontar una legislatura que se prevé extremadamente complicada y que girará en gran medida en torno al encaje territorial de España. La aprobación de la futura ley de amnistía a los líderes del proceso demandará del Ejecutivo mucha cintura política para enfrentar una notable división política y social. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Os Países Baixos regressam às urnas esta quarta-feira para escolher um novo governo. É um sufrágio antecipado após a queda do governo liberal-conservador de Mark Rutte no início de julho, devido à falta de acordo num plano para regerir os refugiados do país. Rutte retira-se e a batalha política antevê-se equilibrada, abrindo a perspectiva de uma nova coligação para assegurar o executivo. A sucessora do ainda primeiro-ministro interino no Partido para a Liberdade e Democracia, Dylan Yeşilgöz, tem a difícil tarefa de manter os liberais conservadores no poder, mas de acordo com a derradeira sondagem da INO Research, está empatada com os principais rivais. À cabeça, o nacionalista Partido da Liberdade, Geert Wilders. O PVV surgia, aliás, com uma escassa vantagem de décimas percentuais na referida estimativa. Também na casa dos 17%, surge a coligação de centro-esquerda, que reúne os verdes aos trabalhistas do ex-vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. E depois há ainda a surpresa do recém-criado Partido Novo Contrato Social, de orientação cristã-democrata, que poderá chegar aos 14%, o que daria a Peter Omtzigt, o líder, um papel determinante num futuro governo. Há 150 assentos parlamentares em jogo. A decisão cabe aos eleitores neerlandeses. A Comissão Europeia decidiu manter o financiamento de projetos de desenvolvimento na Palestina, depois de ter concluído uma revisão desencadeada a 9 de outubro. Não foram detectadas irregularidades na forma como o dinheiro é desembolsado, nomeadamente eventuais desvios para organizações terroristas. Ainda este ano serão transferidos 331 milhões de euros que foram suspensos durante a análise. The review found no indications of EU money having directly or indirectly benefited the terrorist organization Hamas. The review found that the control system in place has worked. As a result, payment to Palestinian beneficiaries and UNRWA will continue without payment delays. O comissário para o alargamento e vizinhança, Oliver Waherli, criou uma crise política e de comunicação quando anunciou a suspensão de toda a ajuda à Palestina a 9 de outubro. Houve críticas de vários Estados-membros, incluindo de Portugal, e a Comissão Europeia apressou-se a clarificar que a ajuda humanitária iria continuar, mas que faria uma análise à ajuda que envia para manter infraestruturas e serviços públicos. O embaixador palestiniano junto à União Europeia considera que mesmo essa revisão foi um remendo para salvar a face do comissário.
There is no problem with the EU and with the member state, with the Commission about where the money of the European Union gone. But after the events of October 7, one commission, tried to declare that we cut all the financial support for the Palestinian people or Palestinian Authority. 1 hour later, the President of the Commission, the commissioners or the member state, for save the face of this commission, they, we only now we want to review the money of the European Union for the Palestinian people. Há apenas 2 projetos financiados pela União Europeia que vão ser alvo de maior análise devido a alegações graves de que os beneficiários possam estar ligados a crimes de incitamento ao ódio. A União Europeia é o maior doador mundial da Palestina e as verbas para o desenvolvimento são cruciais para o funcionamento de escolas, hospitais, instalações de fornecimento de água, energia e muitas outras infraestruturas. Russia appears to be employing a known hybrid warfare tactic to artificially create a migrant crisis on the Finnish border. In its latest Russian offensive campaign assessment, the Institute for the Study of War says Russia's apparent hybrid warfare tactic on the Russian-Finnish border is similar to Russia's and Belarus' creation of a migrant crisis on the Polish border in 2021 and is likely similarly aimed at destabilizing NATO. Finnish authorities closed border checkpoints on Finland's southeastern border with Russia after the Finnish border guard reported that an influx of about 300 asylum seekers, mostly from Iraq, Yemen, Somalia and Syria, arrived at the Finnish border from Russia since September 2023. During just a 2-day period in November, there were as many migrant crossings as between mid-July to November. Finnish Prime Minister stated that Russian border guards are escorting or transporting migrants to the Finnish border, the claim denied by the Kremlin. The Institute for the Study of War previously assessed that the Kremlin enabled or possibly directly controlled Belarus' artificial creation of a migrant crisis on its border with Poland here in 2021, when Belarus security personnel aided thousands of Middle Eastern migrants in crossing the Belarus border to Poland. The Kremlin exploited the manufactured crisis in 2021 to falsely accuse NATO of aggression against Belarus. No final de uma visita de 2 dias aos Balcãs, o secretário-geral da NATO apelou à Sérvia e ao Kosovo para aliviarem as tensões. Em Belgrado, Jens Stoltenberg apelou ao presidente sérvio, Aleksandar Vučić, para não enviar mais soldados para a fronteira. Foram enviados reforços depois de um ataque levado a cabo por militantes sérvios no norte do Kosovo em setembro, no qual um polícia e 3 agressores morreram. Vučić disse que os sérvios também foram vítimas. Upoznao sam generalnog sekretara Stoltenberga sa činjenicom da je nepunih 13% Srba napustilo sever Kosova i Metohije u posljednjih samo godinu dana zbog ogromnog pritiska, hapšenja, maltretiranja i pretnji koje dolaze od strane prištinskog režima. Stoltenberg acolheu favoravelmente uma proposta da União Europeia para criar uma associação de municípios de maioria sérvia para reduzir as tensões. This would be a key step toward normalization of the relationships. I call on Belgrade and Pristina to engage constructively in the EU-facilitated dialogue. This is the only path to a lasting peace and stability. Anteriormente, o secretário-geral da NATO transmitiu uma mensagem semelhante nas conversações com os líderes do Kosovo em Pristina. Diplomatas da União Europeia deixaram o aviso aos dois lados que o fracasso no fim das hostilidades prejudicaria as esperanças de adesão ao bloco europeu. A Comissão Europeia deu luz verde à primeira tranche do Fundo de Recuperação pós-pandemia da Polónia no valor de 5.100 milhões de euros. Bruxelas recusou durante meses conceder a Varsóvia o acesso ao chamado Plano de Recuperação e Resiliência, devido a preocupações persistentes com as reformas judiciais do governo que afetam a independência dos juízes. Mas com a provável transição de poder para um executivo europeísta liderado por Donald Tusk após as eleições decorridas em outubro,
a Comissão Europeia vai desbloquear os fundos. It was not by chance that when Donald Tusk came to Brussels and he showed the openness, the different way of working, and some days after this visit, the talks between the government of today and the Commission were closed, were finished. So I think that if you ask me, is it the old government and you formally the old government? I mean, still existing government. But politically speaking, it's a real influence also of the changes. And not the change of approach of the Commission, but probably the change of approach of the people from the government and from the administration, because they know that they will not gain anything blocking or prolonging the debates. Os planos de recuperação e resiliência de cada país da União Europeia foram concebidos para relançar as economias dos Estados-membros após o impacto económico da pandemia. Depois de uma revisão, os planos contemplam agora uma redução das importações de combustíveis fósseis russos e a aceleração da transição ecológica. O da Polónia totaliza quase 60 mil milhões de euros, com 34.500 milhões em empréstimos a juros baixos e 25.300 milhões em subvenções a ser disponibilizados em várias frações ao longo dos próximos anos. A Comissão Europeia tinha feito depender a libertação de fundos para a Polónia do cumprimento de medidas para desfazer as controversas reformas judiciais implementadas pelo partido de extrema-direita Lei e Justiça. Com o provável regresso de Donald Tusk à liderança do governo polaco, prevê-se um maior diálogo com Bruxelas e o tão esperado desbloqueio dos fundos europeus.